Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal, A Voz do que Clama no Deserto, e ao quadro Adolescentes de Deus. Estamos aí já no primeiro trimestre, né? Vamos agora para a segunda lição, mas antes de conhecermos o título, precisamos sempre estar relembrando aqui, né? É importante que o tema central desse primeiro trimestre de 2025 para a classe dos adolescentes vai tratar aqui do livro do princípio de todas as coisas. A teopraxia é o livro dos grandes começos. É o conhecimento a pôr em prática com respeito ao livro de Gênesis seria esse. O que é o livro de Gênesis? É o livro dos grandes começos, tá bom? E o tema dessa oportunidade é a segunda lição, onde vamos estar tratando aí do tema quem é o Criador, tá bom? Para tanto vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento só de vir buscar, Senhor, a tua igreja. Quero também, Senhor, te agradecer por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui diante desse conteúdo e desse quadro Adolescentes de Deus, que vai tratar, Pai, da lição, do conteúdo da lição dominical do primeiro trimestre, lição número 2. Se conosco, Pai, durante esse período que aqui estaremos conhecendo esse conteúdo. De momento queremos sempre estar, Senhor, duplicando a Ti a salvação de cada adolescente, daqueles que, Senhor, não estão na Tua presença, aqueles, quem sabe, também que estão na Tua presença, mas não têm assumido o compromisso de fé. Estão na Tua presença, mas tratam, Senhor, a vida cristã de maneira banal. Também a este, Pai, queremos orar aí por aqueles que estão firmes, conhecendo, Senhor, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, no que tange ao temor e o temor ao Teu santo nome. E a voluntariedade, a disposição, Pai, de querer estar servindo ao Senhor, querer pautar os seus caminhos, Senhor, na Tua vontade, na Tua palavra, assim como o salmista, quando o jovem perguntou para o Senhor, como purificará o jovem o teu caminho? E a resposta veio para ele, quando observando segundo a tua palavra. O Senhor faz isso na vida de cada jovem, em extensão em cada um cada um de nós, nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Santifica-nos no corpo, alma e espírito. Faz, Senhor, a tua obra, continua a realizar ela em nossas vidas, a chegarmos à estatura de varão perfeito. Faz isso, Senhor. É o que nós pedimos, Pai, e já queremos te agradecer por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está aqui abrindo o PowerPoint. Quem é o Criador? A mensagem diz: o mais alto céu são de Deus, o Senhor. A Ele pertence a terra e tudo que nela existe. Deuteronômio 10:14, palavras, né, do próprio Moisés. É ele, segundo estudiosos, que tem recebido essa revelação de Deus quanto aos princípios das grandes coisas. Só ver aqui o negócio. Vamos descobrir. Você já parou para pensar na grandeza de Deus? Diferente de nós,
ele não pode ser medido. Não teve início, nem terá fim. A plenitude do conhecimento da natureza de Deus está além da capacidade do entendimento humano. Isso quer dizer que, embora Deus se revele ao ser humano, ao mesmo tempo, não podemos conhecê-lo plenamente. Sim, Deus se deu a conhecer por meio de qualidades reveladas em sua palavra. Agora, disponha-se e venha conhecer mais do Senhor. Entendemos pela palavra de Deus que Deus, ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas, o doador da vida. Porém, precisamos também nos aperceber que, ainda que a Bíblia revele que Deus criou o céu e a terra, ela não se preocupou em provar a sua existência, mas através dos atos potentosos de Deus, os atos misericordiosos de Deus, é que passaram assim, diante da sua revelação, a conhecermos os seus maravilhosos atributos, pelo qual nós engrandecemos e bendizemos ao nome do Senhor. Deus tem usado pelo menos de 3 expedientes, a princípio para se revelar para nós, que foi através da criação, como diz Paulo ali em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Também o Senhor tem se revelado a nós através da sua palavra. E, em terceiro lugar, por último, Deus tem falado agora por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Porém, Deus, para se revelar a nós, particularmente, ou para algum grupo específico, como foi o caso de Israel, né? Uma nação, Deus ele usa vários critérios, como fez com Israel. Ele se manifestou. Para Abraão também ele se apresentou para Abraão. Então, além dessas 3 principais revelações, né, que nós temos aí conhecimento e concordamos à luz da palavra de Deus, né, não podemos, à luz, caro adolescente, de olhar para a natureza e jamais desprezar a realidade que há um Criador excelso, um Criador, né, que não está ao nível do raciocínio humano ou da avaliação humana, né, podemos dimensionar a grandeza do nosso Senhor, do nosso Deus, o qual é o Criador. A Bíblia descreve a grandeza de Deus. Suas qualidades são fantásticas. Seu poder é impressionante. O Criador não pode ser comparado a nada daquilo que já foi visto ou imaginado. Entretanto, mesmo assim, a Escritura nos convida a conhecê-lo e a nos relacionarmos com ele pelo modo que ele mesmo estabeleceu. Então, Deus estabeleceu o caminho para este conhecimento, para esta aproximação nossa, que de momento agora, odiernamente, se trata, né, foi consumado na cruz, o sacrifício do Senhor Jesus, e pela fé no Senhor Jesus e no sacrifício ali do Calvário, temos acesso a este relacionamento com o Senhor. Mas o que me chamou a atenção na hora de aprender é a questão de que o Criador não pode ser comparado, né, com nenhuma imagem, por incrível que pareça. Cara adolescente, há uma determinada religião, né, pela qual até já participei dela, que além de criar imagens, né, teve a pachorra, né, de fazer uma imagem do Pai Eterno, uma imagem de Deus. Está ali aquela imagem de Deus, o Filho, o Senhor Jesus Cristo, uma pomba que representa o Espírito Santo. Ali é a imagem do Pai Eterno. Inclusive no canal eu tenho aqui uma mensagem, né, com respeito a essa questão, em que eu vi
né, ao visitar minha mãe, né, essa imagem. Eu achei isso, infelizmente, amados, precisamos compreender que isso se dá por conta da cegueira humana, de com querer trazer uma imagem, criar uma imagem do Criador, do Senhor, de Deus. Porque quando nós olhamos, caro adolescente, para o Evangelho de João, capítulo 24, capítulo... Me fugiu a memória agora. Me fugiu a memória agora. Deixa eu ver se é 14. Não, é 4. Me lembrei. 4:24. 4:23. Diz assim, ó. 4:24. Deus, observe bem, essa mesma revelação está na Bíblia daqueles que creem, né? Tem a sua fé católica, tem a sua fé na Igreja Católica Apostólica ali do Vaticano. E a Bíblia, Ave Maria, foi a que eu li quando me converti. Pela primeira vez li a Bíblia toda, foi essa Bíblia que eu li. E lá também está o mesmo versículo escrito. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, não há uma imagem. Deus, ele não tem uma imagem em que nós possamos criar até mesmo na medida da sua grandeza e da sua completude. Deus, ele é eterno. Ele não tem nem princípio, nem meio e nem fim. Então, jamais esta grandiosidade nós podemos buscar criar uma imagem, né? E eles criaram. Infelizmente, aconteceu isso. Infelizmente. Porque essa é toda a diferença, né? Nós podemos olhar para as Escrituras e vivemos o que está na Bíblia, à margem e à mercê da revelação de Deus e do agir de Deus através do seu Santo Espírito em nossa vida. Jó, leitura bíblica 38, 4, 18, diz: onde estavas tu? Deus perguntando para Jó. Quando eu lançava os fundamentos da terra. Podemos saber se tens entendido. Aqui é Deus falando. Quem lhe fixou as medidas? Se é que o sabes? Ou quem a mediu com cordel? Sobre que foram firmadas suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando juntas cantavam a estrela da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo? Ou quem encerrou com porta ao mar quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus nuvem por vestidura e escuridão por faixas? Eu lhe tracei limites, pondo-lhes portas e ferrolhos. Eu lhe disse: até que virás, porém, não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Desde que começaram os teus dias, deste tu ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. A terra se transforma como barro sob o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores de um vestido. E dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Acaso tu entraste até os mananciais do mar, ou passeaste pelo recesso do abismo? Ou foram-lhe descobertas as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Compreendeste a largura da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isso. Deus questionando Jó.
Porque Jó, pela situação que ele passava, ele e seus amigos, a buscar colocar Deus sobre o pacote das suas racionalizações. E Deus agora aparece para Jó, porque Jó muitas vezes questionou Deus, como se Deus não tivesse vendo a situação que Jó estava passando e conhecendo a tudo quanto estava acontecendo. E Deus busca inquirir de Jó para que ele pudesse reconhecer que não está ao nosso alcance dimensionar a Deus e a sua grandeza ou buscar querer questionar o seu governo, o seu domínio, a sua soberania. Primeiro ponto, a transcendência do Criador. O que é transcendência? A palavra se refere àquilo que vai além da inteligência humana. Apesar da grande capacidade do homem de pensar, há muitas coisas que estão além do conhecimento humano. Por exemplo, o perfeito funcionamento da Terra, seu movimento de rotação e translação. Como tiveram início, como continuam sem parar ao longo de milhares de anos. Há ainda a complexidade do corpo humano, com seus trilhões de células e a gigantesca engenharia por trás do funcionamento do cérebro. Isso se menciona os mistérios da vida natural que ainda não foram descobertos. O Criador é transcendente, aplicado a Deus. A palavra transcendência comunica que o conhecimento da plenitude de Deus está muito além da capacidade da mente humana. Veja algumas características divinas que revelam isso. Ele é eterno. Ele não teve início. O Senhor não está dentro do tempo. Ele não muda. Sua sabedoria não pode ser medida. Ali não é já, é Jó, tá? 11, 8, 9. Ele é trino, mas também é um só. É onisciente, onipresente e onipotente. Não é incrível? O nosso Deus é grande, poderoso e majestoso. Segundo ponto, Criador pode ser conhecido. A personalidade divina. Você sabe o que é personalidade humana? Ela é composta por um conjunto de capacidades cognitivas, conhecimento, afetivas, sentimentos e emoções, e volitivas, tomada de decisões. Quando afirmamos que Deus é uma pessoa, estamos apontando que ele tem outros atributos de personalidade. Ele não é como a divindade retratada no panteísmo, que é confundida com a própria criação. O Senhor também não é uma força mística, ou uma energia ou algo do tipo. Ele é o verdadeiro Deus. O Senhor é um Deus pessoal e relacional. Por isso, estabeleceu um relacionamento com o ser humano. A Bíblia nos informa que o homem ouvia a voz do Senhor que passeava pelo jardim. Deus se comunicava com o homem, dotado de personalidade, feito à sua imagem e semelhança. Segundo o subponto, Deus pode ser conhecido. Como já dito, Deus é transcendente, porém também é imanente. Isso significa que ele pode ser conhecido. Isso fica claro, mais uma vez, em Gênesis, pois após criar o ser humano, Deus falava com ele. Além disso, o Senhor também deu a Adão lei e trabalho no jardim. O Senhor pode ser conhecido tão somente na medida que ele mesmo quer se revelar. Mas, como uma pessoa pode conhecer a Deus? Primeiramente, o homem pode crer que há um Deus soberano ao olhar para tudo aquilo que foi criado. O conhecimento de Deus por meio da criação é chamado de revelação geral. De forma mais profunda, o ser humano pode conhecer o Criador pelo meio da Bíblia Sagrada, pois ela mostra quem ele é e todo o seu propósito. A Escritura revela, por exemplo, que ele é amoroso, misericordioso, fiel, santo e justo. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, ou crê, melhor dizendo, no seu Jesus, deve se dedicar a conhecê-lo por meio da sua palavra, da oração e da devoção ao Senhor.
e da vontade de Deus que você tenha, é da vontade de Deus que você tenha um relacionamento verdadeiro com Ele, com um vínculo de pai e filho. Isso só é possível por meio da fé no Senhor Jesus, que é a última revelação. Vamos ver aqui, Hebreus, capítulo 1, provavelmente versículo 2. Versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Então, a terceira revelação, que é, é o clímax, né, e é a maior das revelações, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos proporciona esse relacionamento com o Senhor. Jesus, o Filho de Deus, ensinou sobre o Pai, pregou, melhor dizendo, homem nenhum viu a Deus, pois ninguém poderia ver o Senhor e permanecer vivo. Jesus disse justamente isso, que ninguém pode ver a Deus, mas que o Filho unigênito revelou ao Pai. Então aqui está aquela questão que falamos, de que não dá para se criar uma imagem de Deus. Deus, ele é espírito, então ninguém pode ver a Deus. E as formas que Deus, cara adolescente, se revelou no Antigo Testamento foi aparições teofânicas, através de anjos, né, até mesmo com personalidades humanas. Eles apareceram ali, Abraão, a Jacó, a Isaac e tantos outros. E isso ainda até hoje, Deus ele pode, né, se comunicar conosco através desses próprios ministros de Deus, que são os anjos. Quando aqui nas Escrituras, Hebreus capítulo 13, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Então Deus, ele também aparecia de maneira e por imagens, por aparição teofânica, tanto através de anjos como através de uma aparição gloriosa, como foi com Moisés, através do fogo ali na sarça ardente, e tantas outras formas que Deus ele tem feito e usado para poder se manifestar, né, a cada um de nós segundo o seu propósito e beneplácito da sua vontade. Jesus, o Filho de Deus, ensinou sobre o Pai, pregou arrependimento e mostrou o caminho que as pessoas precisam trilhar para conhecerem a Deus e entrarem à salvação. Fora de Jesus, fora do Senhor Jesus, não há relacionamento com Deus. Concluindo, o Criador é mesmo grande, poderoso e maravilhoso. Ao mesmo tempo, porém, está interessado em se mostrar aos homens. Para isto, busca um relacionamento. Sua maior ação de amor e de revelação foi dar ao mundo o Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, para que o mundo pudesse conhecê-lo mais e mais. Jesus veio para que todos os homens tivessem a vida eterna ao lado do Pai. Observamos, amados, que Deus ele se revelou, como conhecemos pela palavra, de várias maneiras. E Deus revelou a sua grandeza, Deus revelou o seu poder, Deus revelou que é um Deus de misericórdia e longânimo, diante já do início, né, dos começos de todas as coisas, quando diante ali da queda do homem, Deus já estava apontando o princípio para a salvação, quando ele disse à serpente que viria aquele da semente da mulher que esmagaria a sua cabeça, a cabeça da serpente, ainda que ela mordesse o seu calcanhar. Essa promessa estava se falando e se referindo ao próprio Senhor Jesus. Então Deus, durante o Antigo Testamento,
nós vemos várias maneiras em que ele se manifestou, ainda que em amor. Porém, o Novo Testamento e o Velho Testamento já apontavam para o clímax da maior revelação de Deus para cada um de nós, que é justamente quando do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo João a considerar disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós precisamos ter em mente, cara adolescente, quem é o Criador? Ele é Deus, ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e não visíveis. É Deus que cria as situações também. Os momentos pertencem a Deus. O desenrolar dos acontecimentos estão sobre o governo e a direção de Deus. Ninguém pode dar um passo se Deus, a priori, não permitir que isso aconteça. Por isso que há muitos foram fulminados por blasfemarem a Deus, por afrontarem de forma veemente e inescrupulosa a Deus, tentando a Deus. Quando usaram a expressão nem Deus pode impedir. Isso aconteceu com aquele navio que afundou, quando o seu próprio fundador, o Titanic, diz a história que ao inaugurar aquele navio, ele disse que nem mesmo Deus afundava aquele navio. E foi justamente que isso aconteceu na primeira viagem de inauguração daquele navio. E tantos outros fatos históricos que conhecemos, tanto bíblicos como extra-bíblico, por afrontarem a Deus, o Criador e soberano de todas as coisas. Biblicamente, nós temos o caso de João, de Herodes, melhor dizendo, porque não deu glória a Deus, foi comido de bicho. Então, que você, cara adolescente, possa considerar isso, possa ponderar isso e não permaneça sobre um estado de prepotência, de que você, considerando que você pode, tendo a ideia de que você pode fazer, você pode realizar, você pode criar situações que lhe seja ao seu bel prazer. Se esse for o caso seu, se arrependa e nunca se esqueça. Há um Criador e por ele ser o Criador de todas as coisas, também ele é o soberano e domina sobre todas elas. Como disse o salmista, do Senhor é o mundo, tudo que nele há e todos que nele habitam. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença, pedimos seu perdão nos nossos pecados. Queremos te agradecer pelos períodos que estivemos conhecendo mais um conteúdo, renovando a nossa mente, Senhor, sobre esta doutrina, Senhor. Essa doutrina maravilhosa e que nos faz somente, Senhor, nos constranger diante da tua grandeza como Criador, como Salvador, como soberano. Ao Senhor seja a honra, Pai, a glória e o louvor para todo o sempre. Por tudo, Pai, oramos e por tudo te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.